Boa noite, meus irmãos. Todos são bem-vindos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 149, um chamado à adoração, ao louvor ao nosso Deus. E nós estamos aqui nessa noite para isso, para adorar o nosso Deus. Diz assim o Salmo 149, ainda assentados, acompanhem com reverência. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem a ele louvores com harpa e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos. Cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios, e na sua mão a espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia. A gente precisa lembrar que este é um salmo escrito na perspectiva de Israel e de um rei e de um povo que é um servo do Deus Altíssimo, tendo ao redor uma quantidade enorme de pessoas de outras nações que não amam a Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo teu amor e pela tua graça, ó Deus, que está, ó Deus, sobre nós, pela tua bondade, ó Deus, que tem se manifestado a nós, o teu cuidado sempre, ó Deus, sobre as nossas vidas, as tuas providências, ó Deus, as tuas misericórdias também que se renovam, como diz a tua palavra, a cada manhã. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui para te louvar, para te adorar, ó Deus, diante do Senhor que é grande. O Senhor reina sobre o céu e sobre a terra, e nós somos os seus súditos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor chamou para fazer parte do teu reino. Nos sentimos, ó Deus, amados, cuidados pelo Senhor, e muito obrigado pelo privilégio. Recebe, Deus querido, nossa adoração nessa noite, a adoração do teu povo, a adoração coletiva. Recebe, ó Deus, e também, Senhor, fala ao nosso coração, fala através da tua palavra, através, ó Deus, das músicas aqui cantadas, através das orações, através de todo o movimento do culto que prestamos a Ti, que o Senhor também nos instrua, Deus, e nós saiamos daqui, de fato, abençoados, felizes, ó Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, por favor, no capítulo 17. O que acontece no capítulo 17 de João? Oração, isso mesmo. É a oração de Jesus. Ela é o último momento de Jesus, durante todo um processo, né, que acontece a partir do capítulo 13. Desde o capítulo 11, meus irmãos, de João, nós percebemos, porque até o capítulo 11 nós percebemos os milagres de Jesus Cristo, né? O João descreve os milagres do Senhor Jesus, e tem o 12 ali, que ele é um intermediário, né? Ele não se perde por causa disso, é um excelente capítulo, e ele muda, é o intermediário para a mudança mesmo do 11 para o 13, aonde Jesus no 13 em diante, ele se volta para os seus discípulos. E nesse processo de voltar para os seus discípulos, ele deixa o povo, ele deixa a multidão, ele para de realizar milagres e volta-se, né, agora para os seus discípulos para ensiná-los. E por que isso também? Porque ali, meus irmãos, são os últimos momentos. Quando nós falamos do capítulo 13, que não é o caso, nós estamos no 17 agora, mas no 13 em diante, nós estamos falando da última semana de Jesus. Do 13 até o final de João, é a última semana de Jesus. O capítulo 17, de uma forma bem específica,
São as últimas horas, os últimos momentos de Jesus livre, de onde ele então deixa seus discípulos, que ele conversa com eles do 13 até o 16. No 16 ele fala da vinda do Espírito Santo, vocês não estarão sozinhos. Agora no 17 ele deixa também seus discípulos. Ele não está mais com os discípulos também. Ele fica a sós. E ele vai orar ao Pai. E ele faz uma oração longa aqui no capítulo 17. Alguns tentam comparar essa oração com o mesmo momento da oração que ele faz em Mateus, em Lucas, em João, que é uma oração pequena. Lembra daquela oração que ele faz lá? Que ele chama João, Pedro, Tiago para acompanhá-lo, mas eles dormem o tempo todo, né, na oração. Pode ser que seja a mesma oração, tá? Porque lá também são os momentos finais de Jesus. Aqui não, aqui João descreve a oração dele de uma forma bem extensa. E essa oração de Jesus está bem dividida em vários momentos. Se você pegar do verso 1 até o 5, ele ora a Deus para que Deus o glorifique. Pai, glorifica-me. E quando ele ora a Deus para que Deus o glorifique, ele está dizendo, Senhor, a obra está cumprida. É óbvio que não tinha sido cumprida ainda. Ele está orando a Deus o que iria acontecer imediatamente. Ele seria crucificado. Mas ele está dizendo assim, a obra está cumprida. Glorifica-me com a glória que nós tínhamos desde o princípio. Porque a gente sabe que Jesus, ele deixou a sua glória e habitou no meio de nós. Cumprido a missão da redenção, ele volta então para o Pai. É isso que ele pede a Deus na sua oração nos versos 1 até o 5. Mas do verso 6 em diante, até o final, ele está orando pelos discípulos. Mas se você pegar do verso 6 até o 19, ele está orando para que Deus cuide dos seus discípulos, para que Deus proteja eles. Ele está orando porque eles foram aqueles que Deus separou para Jesus anunciar o evangelho para eles. Deus separou, Jesus anunciou, eles creram em Deus por meio de Jesus. Então ele vai até falar nesse texto, olha Senhor, cuida deles. É por eles que eu peço oração, não é pelo mundo. Isso é muito interessante. Jesus dizendo claramente, eu não estou orando pelas outras pessoas do mundo. Eu estou orando pelos meus discípulos. E a diferença deles é que eles recebem a palavra de Deus com gratidão. Isso é maravilhoso, esse texto. Mas depois, bem no finalzinho desse capítulo, a partir do verso 20, ele ainda está orando pelos discípulos, mas é interessante que ele fala, agora ele pede, Senhor, eu oro pela unidade deles, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa oração de Jesus é uma oração que envolve nós, ou a nós como igreja. Somos nós. O resultado desse trabalho inicial ali dos 11 discípulos, porque nessa altura Judas já não estava mais ali com eles. É isso que acontece em todo esse contexto. Diz assim então a partir do verso 6, eu vou ler só até o verso 9, eu subdividi bastante para ficar mais fácil. Ele está orando, tá? E ele diz no verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. E aí, meus irmãos, essa é a oração última de Jesus, e quando ele terminar essa oração, ele vai ser conduzido, preso, né? E conduzido adiante, né, das autoridades para ser julgado em um julgamento desonesto. Ele é condenado nesse julgamento.
ele é morto e sepultado. É bom lembrar que Jesus foi sepultado. Jesus morreu, de fato. Ele não morreu e reviveu porque ele também era Deus. Ele morre e Deus, o Pai, o ressuscita para que pudesse ser cumprido o plano da redenção, que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele faz plenamente. Todo esse processo é o processo da glorificação do Filho de Deus. Então, meus irmãos, nessa introdução, então, da oração pelos discípulos, esse verso 6 até o verso 9, ele está falando, então, da perfeita e da soberana escolha de Deus. O Deus que nos chama para a salvação. Porque ele está dizendo o seguinte, que é Deus quem deu a ele esses discípulos. Aí fica pensando, como é que Jesus chegou para Mateus, por exemplo, lá na coletoria, né? E falou, Mateus, vem, segue-me. Mateus larga tudo e segue. Deus separou Mateus para o Senhor Jesus Cristo. Deus o deu. É Deus quem nos dá a Jesus. Há uma obra do Espírito Santo nesse processo. Quando nós ouvimos a palavra e desejamos Cristo na nossa vida. É uma obra de Deus pelo poder do Espírito. Lembra que no 16 ele está falando o Espírito que virá, o Consolador que vai habitar na vida dos meus discípulos. Então, a gente percebe que é um trabalhar maravilhoso de Deus e Cristo em todo esse movimento. Eles estão trabalhando junto em todo esse movimento. Não há um distanciamento. É interessante que quando você lê sobre a vinda do Espírito, lá diz que o Espírito, assim como Cristo glorifica o Pai na sua obra de redenção, porque ele foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, a Cristo, na sua missão. Não é uma submissão no aspecto de uma inferioridade, mas um cumprimento, uma obediência a um trabalho, a uma missão. É assim que eles trabalham para que eu e você tenhamos paz e uma paz eterna. Então há esse sincronismo. Primeiramente, Jesus revelou-lhes Deus, Pai. Falou de Deus para eles. Jesus não falou de si. O tempo todo ele falou de Deus Pai. E é interessante que o grande, eu vou botar entre aspas, né, o erro de Jesus, que não foi erro, diante dos judeus, justamente foi ele se declarar filho de Deus. Ele se declarar divino. Ele se declarar o Messias de Deus. Os judeus detestavam isso. Não pode você, um homem, um pecador, chegaram a chamar Jesus, né, de Beuzebu. Você é filho, né, de Beuzebu e não tem relação nenhuma com Deus. Eles precisavam, então, crer, né, através do ministério de Cristo, e eles precisavam ver o trabalhar eterno de Deus em Cristo. Eles precisavam olhar para Cristo e poder dizer assim, olha, Ele é o cumprimento da promessa de Deus eterna. Aquilo que Deus falou para nós, os judeus, falando isso. Aquilo que Ele está falando para nós, aliás, aquilo que Deus nos prometeu eternamente, está se cumprindo nele. Então, Jesus aponta para Deus, eles veem em Cristo Deus. Eles enxergam Deus em Cristo. Se nós olharmos para a história, Deus se revelou aos judeus no passado por diversas maneiras. Deus apareceu para eles em visões, manifestações diversas, anjos, em formas, né, humanas, vários tipos. Os profetas anunciaram Deus falou através dos profetas, de várias maneiras, ao povo que Ele chamou para ser seu povo. Deus vai e faz um pacto de aliança com esse povo judeu. Uma aliança incondicional. O que é isso?
uma aliança que não leva em conta, eu estou falando da aliança de redenção, tá? Não leva em conta a minha condição, porque Deus age por si. O grande problema de Israel não foi que Deus os abandonou. O grande problema de Israel é porque eles abandonaram a Deus. E Deus os entregou. Mas a aliança de Deus, que é a aliança de redenção, ela permaneceu. Ela não terminou quando eles foram presos e levados cativos para a Síria, para a Babilônia. Não. Ela continuou. Deus, como ele diz na sua promessa, ele permaneceu com o remanescente. Desse remanescente judaico, ou judeu, né? Deus traz o Messias, a família de Maria e de José, descendente de Davi. É o Deus encarnado que nasce de Maria. Então, essa aliança incondicional de redenção não dependia do que eu faça. Deus tinha uma promessa de redenção através de Cristo Jesus. O povo sabia do Messias. Eles sabiam que viria um Messias. Mas quando eles olham para Jesus, aí o capítulo 12, aquele intermediário, ele diz que eles não creram, no verso 37. Viram os milagres, viram a ressurreição de Lázaro, viram a multiplicação dos pães e dos peixes, a alimentação de uma grande multidão. Eles souberam da água sendo transformada no melhor vinho que eles já poderiam ter tomado. Eles viram e souberam daquele homem lá no tanque de Betesda que foi curado da sua enfermidade de décadas. E tantos outros. Eles ficaram sabendo, e isso gerou uma grande discussão, da cura de um cego de nascença, no capítulo 9 de João. Aquele homem que era cego de nascença. Os pais declararam isso. E Jesus cura aquele homem. Diante de tudo isso aí, o verso 37, por isso que termina no 11 ali, na ressurreição de Lázaro, termina os milagres de Jesus, e diz lá no 12:37, eles não creram em Jesus. É assim, eles não viram o Deus presente, eles não viram Deus no Deus presente no meio deles. Os judeus, de uma forma geral, não os discípulos. Por isso que Jesus está fazendo uma distinção muito clara aqui, que ele vai encerrar dizendo, eu estou orando pelos meus discípulos, não pelo mundo. Deus se revela, então, de várias maneiras. Deus faz um pacto de aliança. Então, eles conheciam a Deus como único. Mas como ver Deus em Cristo? Como ver Deus num homem que está aqui no meio de nós? Um homem como um de nós. Um descendente de José e Maria. E pior ainda, vem lá de Nazaré. Pode haver coisa boa em Nazaré? Ou pode vir coisa boa de Nazaré? E alguém disse lá, né? Basta ler as escrituras que vocês vão ver que Nazaré não produz profetas. A coisa estava feia para Jesus. Mas os discípulos creram. Aqueles que Deus enviou para Jesus creram, porque é assim, meus irmãos. Nós cremos quando Deus nos entrega aos pés de Cristo. Nós cremos. Deus nos dá fé para crer. De uma forma geral, o mundo, por causa da queda, ele está longe de Deus, ele não quer Deus. Então, vamos lá. Algumas pessoas, religiosamente, elas falam, não, mas eu gosto de Deus. Sim, tem uma simpatia por Deus, Deus é legal. Mas amar a Deus, eu preguei há 2 domingos atrás, não, domingo retrasado, né? Atrasado. Eu preguei sobre isso. O meu maior amor a Deus. Se isso não acontece, é difícil. Deus, quando Ele nos chama à salvação, Ele coloca amor, fé e arrependimento suficiente em nós para crermos e para o reconhecermos como o Deus, o grande Deus, Senhor do céu e Senhor da terra. Então,
Como ver Deus em Jesus? E é isso que Cristo está dizendo nesse texto. Eu te revelei aqueles que tu me deste. O Senhor me deu, eu revelei o Senhor a eles. Eu não me revelei. Lembra quando, eu gosto de lembrar muito de João Batista, porque João Batista não fazia parte da divindade. João Batista de fato era um como nós, um pecador como nós, Jesus não. João Batista, ele tinha muitos seguidores. As pessoas olharam para ele como a esperança de Israel. E a grande decepção do povo de Israel também em João Batista acaba sendo quando ele diz que, olha, aquele ali é maior do que eu, e eu vim para servi-lo. Olha que coisa interessante. João Batista poderia ter montado uma igreja, né? Uma igreja de seguidores, não é isso que se faz muito hoje? Ele podia ser um bom, eu não diria nem prosélito, né? Porque as pessoas estavam seguindo ele. Mas não. Ele olhou para Cristo. Falou, é aquele lá, não sou eu. Seus discípulos vão após Cristo e o deixam. E o fim de João Batista é o pior fim, né? Que a gente deseja ter. Que é uma morte por decapitação, uma coisa tão aparentemente doida, né? Mas Deus sabe como fazer e por que ele faz essas coisas. João Batista, então, ele morre com a sua fé plena em Cristo e em Deus, declarada. Eles viam Deus em Cristo. No Novo Testamento nós podemos ver Deus em Cristo. Então, como que Deus se revela ao homem? Né? A gente aprende isso. Isso é teologia. Deus se revela ao homem de várias maneiras. De uma forma geral, Deus se revela ao homem nas coisas criadas. A Bíblia fala sobre isso. Romanos 1. O Salmo vai dizer também o quê? Né? Que o céu e a terra manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 24 vai falar, o Salmo 19. Todos vão apontar para esse Deus que fez todas as coisas. Então, nós podemos ver através das coisas criadas. Elas não são Deus, mas elas apontam para o Criador. Não tem como você olhar para a criação de Deus, obviamente, porque Gênesis diz que Deus fez todas as coisas, e tentar achar um idealizador de tudo isso. Não há, não existe, não pode haver. Mas Deus se revela pela sua palavra para nós. Nós conhecemos Deus quando nós lemos a Bíblia. Porque Deus se revela. Mas Deus se revela de uma maneira especial. E se revelou ao homem através de Jesus Cristo. Chama de revelação especial. Deus se faz homem em Cristo. Portanto, Cristo anuncia Deus. Ele não fala de si mesmo. Ele fala do Pai. Então, e nessa fé, meus irmãos, em Cristo, que o Novo Testamento apresenta como Messias, o Messias vindo de Deus, eles então guardam a palavra de Deus que Jesus transmitiu para eles. Jesus falou de Deus para eles. Jesus falou do Evangelho de Deus para eles. E eles creram nesse Evangelho e eles confessaram Jesus. Tanto o capítulo 13 de João, quanto o capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, eles afirmam que os discípulos, eles estavam salvos. Jesus diz que os discípulos estavam salvos porque eles creram na sua palavra. Ele diz, a expressão que Jesus usa é assim, eles estão limpos, sem culpa, porque eles creram na palavra que lhes foi anunciada. Essa palavra de Cristo, essa palavra que vem de Deus, o anúncio de Deus a eles. Olha, Deus tem um plano de salvação para vocês. Eu vou para a cruz para cumprir a redenção planejada por Deus. Eles vão ouvindo o tempo todo isso. Vai chegar um momento, agora próximo, mais atrás, mais próximo, que Jesus vai dizer assim, alguma coisa, essas coisas vocês não vão compreender todas elas agora, só depois.
só depois da minha morte e da minha ressurreição e depois da minha ascensão. Aí no verso 7, Jesus, ele está dizendo, eu creio, meus irmãos, que ele fala aí no verso 7 com alegria no coração, embora o texto não manifeste esse regozijo de Cristo. Ele está falando que eles não tinham dúvida de que tudo em Cristo procedia de Deus Pai. Então, saiu a dúvida deles plenamente. Tudo que Cristo está fazendo, tudo que vem de Cristo, vem de Deus. Essa era a grande confissão daqueles dias. Esse era o ponto. Que Cristo é o Filho de Deus. Que Cristo é o Messias de Deus. Que Cristo é Deus. Eles não tiveram dúvida para compreender isso. Porque isso, meus irmãos, era muito importante na fé do judeu e também na nossa fé. Nós não desassociamos Cristo de Deus. Nós não separamos as pessoas de Cristo e a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito. É a Trindade, um único Deus. Um único Deus. Você pode olhar no Google, né? Quais são as religiões? Faz a pergunta. Quais são as religiões monoteístas no mundo? Basicamente vai ser 3. Né? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Que não se divide. Então, mesmo os não cristãos, eles entenderam que a Trindade é um único Deus. Eles são coexistentes, eles são iguais, uma mesma e única substância e propósitos também, ainda que a missão seja diferente. Essa é a forma de Deus nos abençoar. E louvado seja Deus por isso. Então, aí no verso 8, Jesus está confirmando esse movimento de ação conjunta entre ele e Deus Pai, que vai resultar na fé para a salvação de seus discípulos. Isso é maravilhoso. Ele diz aqui no verso 8, deixa eu ver se está com ele aberto aqui. Porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. A grande dificuldade é chegar nesse ponto de alguém falar assim, eu creio em Jesus Cristo. E isso transforma-se em ação na sua vida, em serviço a Deus. Você responde para Deus como um crente, como um cristão, como um servo de Deus. Eles creram então que Cristo veio de Deus Pai. Lembra na confissão de Pedro, lá em Mateus 16? E vocês, né? O que diz? O que diz vocês? Né? Ele ouviu o que o pessoal estava pensando. Mas e vocês, meus discípulos? E o que eles confessam pela boca de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha essa confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, você confessaria diante de alguém talvez assim, Senhor é o Cristo, o meu único e suficiente Senhor, Salvador. É uma confissão. Hoje eu estava falando para o grupo de novos membros sobre a nossa confissão de fé. Por que nós falamos tanto de confissão de fé? Porque se nós não tivermos confissão de fé definido em nós como cristãos, alguma coisa está falha, nós vamos aceitar qualquer coisa. E talvez qualquer coisa vai entrar na nossa fé. Não, nós temos uma confissão de fé. Porque eu estava falando justamente da nossa confissão de fé. Então, quando alguém pergunta em que você crê, para que ele possa entender um pouco, você vai falar uma porção de coisas. Você pode usar a sua confissão de fé. Mas você não está usando a confissão de fé como alguma coisa escrita para você poder olhar. Você pode falar. E qual é a sua confissão de fé? Eu creio que Jesus Cristo me salvou. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio pela Bíblia que eu sou um pecador. Eu creio pela Bíblia que, por ser pecador, estava condenado eternamente à morte eterna, não morte, né? Da alma, aniquilação da alma, mas afastamento de Deus eterno. Assim que eu estava.
Você pode dizer ainda antes, eu creio que Deus me criou. E Ele criou o homem, criou a mulher, criou perfeita imagem dele, sem pecado. Eu creio que também a Bíblia diz que o homem caiu em pecado. Isso é sua confissão de fé. Eu creio que Deus entrou com providência na redenção antes da fundação do mundo, porque Ele sabia de tudo isso. Então, você vai falar que Cristo morreu pelos seus pecados. É a sua confissão de fé. Você não precisa parar aí. Você pode falar que você crê que Deus preserva o seu povo, Ele preserva os seus até o fim. Você pode dizer que a morte de Cristo vai te levar ao céu, mas mais do que isso, né? Um dia Ele vai voltar e vai te levar, porque a Bíblia afirma isso. É a sua fé, é a sua confissão de fé. Eles estavam chegando nesse ponto. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, todas as promessas de Deus hão de se cumprir em nós, aqueles que crerem. Essa é a confissão. Essas são as palavras. É disso que Cristo está falando, dos seus discípulos. Daqueles que de fato vestiram a camisa e se mostraram como discípulos de Cristo, a ponto de serem ameaçados de morte. E não negarem Cristo mais. Pedro vai dizer, em 5:29 de Atos, porque nós não podemos, ele e João, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido de Cristo. Então, essa primeira conclusão, por causa disso, em sua oração, aqui no verso 8, é uma confirmação de algo que o Deus onisciente já sabe. Porque ele está falando aqui, olha o que ele diz. Porque ele lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que o Senhor foi quem me enviou. Essa oração de Cristo, Deus sabe disso. Deus já sabe de tudo isso que ele está orando, com certeza. Mas essa oração, meus irmãos, ela vai trabalhar a nossa fé. Ela vai trabalhar a nossa esperança em Cristo. As palavras de Jesus, elas vão atingir o nosso coração. Vai atingir o coração dos discípulos, não somente aqueles, mas os outros que viriam após estes. Eles precisavam ouvir essa palavra. A oração ao Pai era por estes seus discípulos, que o receberam com fé como Senhor e Salvador. Ela é um encorajamento para aqueles que seguem a Cristo. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos, né, olhar e crer nisso, de fato, como um ato de segurança, né, que deu segurança a nós por parte de Deus, que é a proteção e o cuidado de Deus àqueles que o servem. Nós somos guardados por Deus. Isso não significa que nós não sofreremos qualquer tipo de contratempo no nosso viver. Não é isso. É que ele nos preserva em santidade até o dia que nós seremos glorificados eternamente. O Deus que não abandona, mas ele segue com os seus o tempo todo. É uma caminhada cristã que nós estamos nesse trilho. Que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Deus para sempre. Porque é isso que nós estamos esperando. É isso que nós temos ouvido, falado. Que aqui não é a nossa casa. Que aqui não é o nosso tabernáculo. Mas no céu. É para lá que nós estamos indo. Então, Jesus, de certa forma, na sua oração, ele está nos encorajando. Ele está encorajando o nosso coração. Eles precisavam reconhecer que eu vim de ti. E eles viram isso. E ele diz mais, e eles creram que o Senhor, que tu me enviaste. Eles não tiveram mais dúvida, como os demais judeus. Olha, no meio de uma multidão, milhares, milhões, 11 homens, 12, e um daqueles ainda assim não era fiel a Deus, não amava Cristo. Um sai. Mas a igreja estava crescendo com a saída desse que não era fiel a Deus. A igreja estava crescendo.
Porque a igreja cresce, né? Quando aqueles que não amam a Deus também não fazem parte. Por que eles vão fazer parte da igreja se não amam a Deus? Não tem sentido, né? Isso. Então eles viram em Cristo a mensagem lá de Isaías, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está no meio de nós. Eles creram e Cristo então vai começar a orar pela proteção deles no mundo mal, porque vai ser a continuidade depois, mais adiante. Vai ter uma expressão que Jesus vai usar diante de Deus. Olha, eu te peço, Senhor, não que os tire do mundo, porque nós estamos no mundo. Tirar do mundo é providenciar, né, a nossa morte e sepultamento, mas que os livre do mal. Proteja eles. Proteja aqueles que o Senhor me deu. Para eles pertencerem a Deus de fato, eles precisariam passar então por Jesus. Não tinha outro caminho, não tem como amar a Deus sem Cristo. Não tem como servir a Cristo sem o Espírito Santo. Todos estão trabalhando em nós, dentro de um sincronismo maravilhoso, que é difícil até de explicar. Então, meus irmãos, Deus os dá a Cristo e por eles Cristo dará a sua vida mais adiante, a partir do capítulo 18, para que eles sejam restituídos ao próprio Deus num ato de reconciliação. Aquele afastamento que teve lá no Éden, por causa da queda. Em Cristo, há uma reaproximação, que nós chamamos, a Bíblia chama de reconciliação. Então, você que crê em Cristo, você está reconciliado com Deus em Cristo. Terminando, é Deus quem nos leva a Cristo. A Bíblia fala disso. Efésios, no capítulo 1, ele vai tratar disso aí. O Deus que nos leva até Cristo para sermos salvos. Ele nos concede fé também para crermos e sermos transformados. Cristo então nos ensina sobre Deus, pela palavra do Evangelho que traz libertação para nós. E em obediência, nos revivifica, obediência a Deus, por meio de sua morte e de sua ressurreição. Nós nascemos de novo. Todo homem precisa nascer de novo. Aquele que não nasce de novo continua sendo velho homem. Mas quando nós nascemos de novo, isso implica em que a nossa vida foi salva por Cristo. Isso é salvação. Houve fé e arrependimento, houve conversão a Cristo. Então a nossa vida pertence a Ele, somos libertos, somos revivificados. Então ele ora a Deus pelos que são seus, e somente por esses. Que privilégio. Né? Que privilégio. Não é uma exclusão por uma maldade, né? Ou por Deus não se interessar pelas pessoas. Não. O homem, por natureza, ele se afastou já de Deus. Deus cuida dos seus. Hoje pela manhã, eu dizia na classe, uma das coisas que nós estávamos lá, é que o culto que nós prestamos a Deus é o culto dos servos de Deus. Muitas vezes nós achamos que o culto ele precisa ser um culto evangelístico, porque pode ser que chegue 10, 20, 30 pessoas que não são cristãs. O culto não é para essas pessoas. O culto é para quem? O culto é para Deus. E quem presta culto a Deus? São as pessoas de fora, que não conhecem a Deus, ou são os servos de Deus? Os servos de Deus. A igreja ela é reunida e chamada para adorar a Deus. Onde as pessoas que não creem em Deus elas são inclusas nisso? Elas participam do culto naturalmente, como qualquer um de nós, não tem problema nenhum. E nossa oração sempre é o quê? Que quando estivermos pregando esta mensagem para a edificação da igreja, seus corações sejam alcançados pelo evangelho da graça. Que Deus opera isso. Entendem? Quantas vezes nós aprendemos que o culto é para
né, o visitante. O culto da noite é evangelístico, né? E o culto da manhã é um culto para a igreja. Não. Todo culto é para Deus. E quem presta culto a Deus é a igreja de Deus. E aqueles que muitas vezes não são apenas membros da igreja, às vezes não são membros da igreja, mas são cristãos. Estão conosco adorando também. Mas pode ser que haja pessoas não crentes mesmo. Elas vão ouvir a palavra. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, elas podem ser transformadas e passem a crer em Jesus. E para crer em Jesus, não porque nós fizemos um culto para ela, porque nós fizemos um culto para Deus. Bom, vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, por teu amor, graça, bondade, misericórdia. Obrigado porque o Senhor não se esqueceu de nós. Obrigado, meu Deus, porque mesmo depois que nós pecamos contra ti, ó Deus, o Senhor foi gracioso, misericordioso, ó Deus, para conosco, nos enviando, Deus, seu Filho Jesus Cristo, o qual nós reconhecemos que veio de ti e deu vida a nós por meio da cruz e por sua ressurreição. E agora está com o Senhor. Até o dia, Pai, que vai nos reunir com o Senhor também para todo sempre. Muito obrigado, meu Deus, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem, elas não se perdem no tempo. Louvado seja o teu nome, por teu grande amor, por tua grande bondade. Hoje, Pai, nós viemos aqui agora à noite também para te adorar, para te servir, para ler a tua palavra e sermos edificados por meio dela, para cantarmos louvores ao Senhor, para orarmos a ti, ó Deus, para prestarmos culto tão somente ao Senhor. Muito obrigado por esse privilégio e que esse tempo que nós passamos aqui, ó Deus, prestando culto a ti, o Senhor possa ter produzido grandes transformações nos nossos corações também, para a tua própria glória. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Venha, Senhor.